com o processo produtivo daquele território. Bom, então, o Ceresc tem essa missão de ser um polo de articulação, acho que assim como o CAPES, né, de organizar essa rede integrada a demais. Aqui são os eixos de atuação, né, de vigilância, assistência e educação. E eu acho que a investigação epidemiológica dos agravos é muito importante, a notificação. Então, quando ali o hospital, né, representante do hospital colocou, não sei se notificado, né, essas tentativas de suicídio, comunicado, né, pela ficha de vigilância epidemiológica, e também como violência, né, a pessoa está... Então, são dados que nós não produzimos no nosso dia a dia, que a gente diz, é mais um papel, mas é importante essa visibilidade, né, dos transtornos mentais relacionados ao trabalho e das outras doenças. Acho que é isso. Os agravos são esses, né, acidentes com material biológico, os acidentes de trabalho com mutilações. Lá no próximo slide vai estar os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Nós incluímos ali as violências que a gente tem notificado também, a questão do assalto, a questão da agressão, tanto por clientes quanto por colegas no ambiente de trabalho. E a presidenta da mesa disse para eu, finish. Então, quero agradecer, deixei o banner, material, acho que alguns puderam pegar, mas fico à disposição para o debate. Aí. Obrigada. Obrigada. Agora, representando a rede intersetorial, Vanessa Machado, que é assistente de gerência representando a cirurgiã dentista Elma Cior da Cruz, atuando na área de saúde DST-AIDS. Quase que boa tarde a todos. É uma satisfação imensa trazer a gerência de DST-AIDS e hepatites virais para essa discussão, uma vez que é de extrema importância o apoio da questão da saúde mental dentro do tratamento, diagnóstico e acompanhamento dessas patologias. São agravos, como foi falado anteriormente, agravos de transmissão, e eles têm uma conotação muito importante ao longo da vida desse indivíduo. Não tem como a gente entrar numa discussão a nível de doenças transmissíveis se nós não tivermos algum conhecimento em relação à epidemiologia desses agravos. Então, achei interessante trazer um panorama bem simples, em poucos slides, sobre como esses agravos se comportam dentro do nosso estado. Só para a gente ter uma noção do que significa Santa Catarina a nível nacional, nós, enquanto região sul, detemos cerca de 14% da população. Mas, em contrapartida, detemos 23% dos casos de AIDS do Brasil. Se nós fizermos um recorte pela região sul, Santa Catarina tem 22% da população, mas tem 23% dos casos de AIDS, que seria hoje uma das mais graves DSTs que nós temos. Uma análise que se faz entre os 100 municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, com maior incidência de taxa de AIDS no Brasil, nós vemos que, dentre esses, várias posições são ocupadas por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Mas desponta o fato de que, por exemplo, Florianópolis é a segunda capital em incidência de AIDS e Santa Catarina é o segundo estado em incidência de AIDS também. Nesse perfil epidemiológico, nós temos, então, hoje 293 municípios, né? E 254 municípios já notificaram casos de AIDS. Nossa, ainda temos municípios que não notificaram. Esse é o problema. Provavelmente, esses municípios não identificaram, mas todos devem ter também. Então, nós temos, desde 84, 27 mil casos de AIDS notificados, sendo 26 mil adultos, 942 crianças, e temos, diferente do padrão nacional, uma grande quantidade de transmissão heterossexual e uma baixa transmissão para o usuário de droga injetável, se comparado ao outro quesito. O primeiro caso de AIDS, então, que nós tivemos
em Santa Catarina, aconteceu em 1984, num paciente de Chapecó. Aqui começa a nossa intersetorialidade, né? Nós temos hoje 13.852 pessoas tratando com antirretrovirais no estado de Santa Catarina. Nós temos pacientes que iniciam terapia, em torno de 190 pacientes ao mês. Quem conhece esse tipo de medicamento sabe que são medicamentos que agem diretamente no sistema nervoso e que trazem muitas complicações e muitas reações adversas. Dentre elas, complicações a nível de saúde mental que precisam necessariamente ser acompanhadas pelo profissional psicólogo. Aquele que não está disponível na nossa rede. Infelizmente. Aí a gente precisa lembrar que o tratamento de AIDS, por exemplo, ele é um tratamento realizado exclusivamente no âmbito do SUS. Não há como se comprar um medicamento para AIDS hoje em nenhuma farmácia. Então, todo o controle, todo o tratamento passa pela rede do SUS. E é onde a gente não consegue ter, então, essa abordagem intersetorial pela dificuldade da presença desses profissionais no âmbito do SUS. Não só a AIDS, mas também a hepatite. Hepatite B e C são tratadas hoje a nível de SUS, porque o tratamento geralmente implica na aplicação e acompanhamento de interferon pegilado. Interferon pegilado é um medicamento que uma ampola custa R$ 1.200. O paciente recebe uma ampola ao mês durante no mínimo 6 meses, então ele não tem possibilidade de realizar esse tratamento também a nível particular, ele é realizado no SUS. E um dos princípios básicos para o tratamento desse paciente é a consulta prévia com o psicólogo e o acompanhamento durante todo o tratamento, justamente porque também é um medicamento que traz muitas complicações. Em relação à categoria de exposição em adultos maiores de 13 anos, então, a gente vê aqui uma presença importante, de novo, da transmissão sexual por via heterossexual. Isso faz com que a gente faça uma outra discussão que eu estava fazendo com a minha colega antes, que é a de que estamos discutindo a necessidade de um tratamento para o doente. Mas não é só nesse âmbito. Eu acho que aqui a gente entra, enquanto estratégia de saúde da família, enquanto atenção básica, numa coisa muito mais importante, que é essa intersetorialidade quando se trata de prevenção. Todo mundo aqui conhece a camisinha. A minha filha de 8 anos sabe o que é uma camisinha e sabe para que se usa uma camisinha. Por que ninguém usa camisinha? Isso é comportamental. Ninguém usa. Por que a transmissão sexual da AIDS, da sífilis, da clamídia, da hepatite é tão alta por via sexual? Se a gente for trabalhar, então, com casos notificados de AIDS por faixa etária, a gente vê de novo que tem aqui um ranking entre a faixa etária que é sexualmente ativa. E aí nós temos outras implicações, que são as implicações em relação à transmissão vertical desses agravos, em relação a essas crianças que vêm também para a gente, para serem acompanhadas e tratadas e já nascem dentro de um âmbito onde elas carregam esse estigma de ser portador, por exemplo, da AIDS. A taxa de mortalidade, se comparada à de Santa Catarina, a taxa do Brasil, também ainda é muito elevada. Aí nós temos mais um problema, adesão a tratamento. Hoje nós não conseguimos fazer com que os nossos pacientes tenham uma adesão efetiva do tratamento. Sem adesão, a mortalidade é um fato que realmente vai despontar como um índice bem alterado. Quais são as nossas oportunidades de intervenção, então? E aqui é onde a gente bate nessa tecla mais importante, a questão comportamental. Nós temos oportunidade de prevenção em anos, se nós trabalharmos a questão comportamental desses indivíduos. E como nós não conseguimos trabalhar a questão comportamental como prevenção, o nosso principal papel de prevenção hoje é o que chamamos de prevenção positiva. Ou seja, infelizmente, tratar os doentes para que eles tenham uma carga viral baixa e não transmitam esse agravo para outras pessoas. E aí temos vários estudos, inclusive internacionais, que nos dizem que se nós mantivermos a carga viral abaixo de 400 cópias, não há transmissão geral, nem homem-homem, nem homem-mulher. Quais são os nossos desafios, então?
é a prevenção baseada em acesso ampliado ao diagnóstico e tratamento o mais precocemente possível. O nosso maior desafio, então, da prevenção positiva, propriamente dita, está na intersetorialidade das ações. Por quê? Porque a gente só vai conseguir manter adesão e tratamento efetivo quando nós pudermos contar com a interdisciplinariedade, aonde o médico, o farmacêutico, o enfermeiro, o psicólogo, o agente comunitário de saúde, eles vão poder trabalhar em equipe em prol da adesão desse paciente. Temos alguns avanços nisso, já estamos despontando com situações importantes que são a testagem rápida, ou seja, a partir já do início de 2013, implantamos em Santa Catarina testagem rápida para o HIV, sífilis, hepatite B e C, onde a pessoa que procura o centro de saúde vai ter disponível um teste que é feito com uma gota de sangue da ponta do dedo e tem o diagnóstico em torno de 20 minutos, para todos esses agravos. Isso facilita e muito o diagnóstico, mas, de novo, nós precisamos ter, nessa instituição, um psicólogo que possa dar o suporte para esse paciente, porque esse paciente vai receber um diagnóstico em 20 minutos. E um diagnóstico que pode mudar toda a vida dele. E isso a gente está na atenção básica. Esses são os nossos contatos dentro da gerência de saúde. Eu sou a assistente da gerência, a gerente é uma Fior, está inclusive agora em Lages numa discussão semelhante. Aqui o meu e-mail, esse é o telefone da gerência. Nós temos também a página da DIV e estamos à disposição para outras discussões e outros convites. Muito obrigada. Obrigada. Com o consultório de rua, Graziela de Boita Gregório. Ela possui graduação em enfermagem pelo Colégio Universitário de Criciúma. Atualmente é coordenadora do consultório na rua da Prefeitura Municipal de Criciúma. Bom, pelo menos sobraram sobreviventes aí que não saíram para almoçar ainda, né? Que bom. Vou falar um pouquinho, então, sobre o consultório na rua. Consultório na rua, isso. Que é um dispositivo relativamente novo, né? A gente tem no estado apenas 3, um em Joinville. Na verdade, que eles são consultórios de rua, nem são consultórios na rua. Nós temos o de rua em Joinville, em Florianópolis e o de Criciúma. O consultório de rua de Criciúma está em processo de implantação para consultório na rua. Então, nós vamos transformá-lo em consultório na rua. Vou falando rapidinho, né? O pessoal está com fome, eu também estou com fome. Vamos ser breves para ninguém morrer de fome por enquanto. Então, é uma equipe itinerante, a equipe do consultório na rua, e ela presta à população, então, atenção integral à população em situação de rua. O serviço consultório de rua foi um edital de um processo seletivo que se teve para atender essa demanda. Então, no início, quando era consultório de rua, nesse edital, ele estava vinculado à saúde mental e aos CAPS-AD, né? Atualmente, o consultório na rua, ele é implantado, então, na atenção básica e funciona como parceria com as ESFs do NASF também. Então, os consultórios na rua, eles lidam com diversos problemas de saúde e vários problemas também de ordem social desses indivíduos. Então, ele tem que ter uma parceria muito legal com o serviço, senão ele não funciona. Como o consultório na rua, ele mais que é um fomentador e mais um provocador, ele acaba mais que encaminhando, né? Então, tem que ter uma relação muito legal com outros serviços, senão não vai funcionar e não vai surtir o efeito esperado pelo consultório na rua. Por que, então, a gente criou um consultório na rua em Criciúma? Criciúma tem uma rede de saúde mental relativamente boa, né? Nós temos CAPS-2, IAD, CAPS-3, nós temos, agora, plantando também residencial terapêutico, a gente tem um projeto de inserção social. E o consultório na rua foi criado porque alguns usuários de drogas em situação de rua chegavam ao CAPS-AD e não conseguiam permanecer, por diversas razões. Limite que o CAPS daria para eles, no sentido de que eles estariam restritos no ambiente, a questão de não poder estar na rua com os seus, isso dificultava um pouquinho também a questão dos usuários, e a pressão que eles traziam consigo de que, se estão em tratamento, não podem usar. Então, acabava que, não vou para o CAPS porque eu estou usando droga, então não devo ir. O consultório na rua, então, surgiu nessa necessidade do CAPS-AD de Criciúma, de atender essa demanda que estava em situação de rua e que acabava não sendo atendida por ninguém.
Como é que a gente implantou o projeto? O que foi o nosso diferencial, acredito eu, né? A gente teve um processo seletivo para escolher a equipe, então fugiu daquela coisa de indicação partidária, a gente fez um processo seletivo para isso, e as meninas tiveram um período de capacitação para, de fato, ir para a rua, aprender como é que funciona a rua, fizeram grupos no próprio CAPS-AD, trabalharam com os usuários do CAPS-AD, para ver a dinâmica de rua também, para depois, de fato, irem para a rua. Isso foi um diferencial que a gente percebeu que foi muito legal na hora de implantar essa equipe, então. Uma outra coisa que a gente fez com essa equipe, além de capacitar, encontro com outros serviços. Então, a gente chamou para discutir com o consultório na rua, DST-AIDS, hepatites, o tutelar, o CREAS, os CRAS, até para a gente poder fomentar uma rede de apoio legal para os usuários. E, a partir dessas conversas, então, a gente meio que criou uma rede do consultório na rua com esses serviços, né? Funciona legal até. Como é que essa equipe é composta, então? Nós temos uma enfermeira, uma psicóloga, uma assistente social, uma técnica de enfermagem, 3 redutores de danos e a coordenação. Todas mulheres. Pensem o que é o consultório na rua na noite, com um monte de mulher, e como é que era isso na cabeça quando chegaram, né? Mas como é que a gente vai para a rua sem nenhum homem para dar um suporte, só mulher? Mas foi super tranquila essa aproximação com os usuários, até porque identificaram nelas, muitas vezes, as mães, as irmãs, que eles acabam não tendo contato, né? A relação com os usuários é muito legal. Então, as especificidades do atendimento. A população em situação de rua, ela sofre vários riscos, né? E a gente tem que trabalhar com toda essa demanda que chega. Não é uma coisa muito fácil de se fazer por vezes, né? Até porque a gente empaca, emperra em burocracia, em questões que fogem da nossa alçada. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente faz aos poucos, mas é um diferencial também para atender essas pessoas em situação de rua. A gente tem algumas adversidades, então, que eu vou só dar uma listadinha rápida, desses usuários em situação de rua. Primeiro que a gente tem a questão da violência. Eles sofrem diversos tipos de violência, seja por autoridades, seja pelo descaso, seja pelos companheiros de rua. Então, são vários tipos de violências aí que a gente tem que trabalhar. Aí a gente tem a questão da alimentação, que é uma coisa incerta, nem sempre eles encontram e nem sempre tem todos os nutrientes que eles precisam e nem sempre tem a higiene adequada para aquela alimentação também, que é um dificultador, que é um problema muito importante para a gente. A questão da água, que normalmente ela tem baixa qualidade, porque as bicas, as fontes, os lugares que eles encontram, né? E nem sempre elas estão disponíveis também, nem sempre eles encontram água para beber. A privação do sono, muitos não dormem durante a noite porque têm medo de serem mortos, por exemplo, e acabam trocando, dormindo durante o dia, porque é mais, teoricamente, mais protegido, né? Eles ficam num lugar dormindo e ninguém vai acordá-los, e acabam passando a noite acordados. Muitos desses passam a noite usando para se manter acordados também. Aí a gente tem a privação da afeição, né? Que é o ser invisível ou temido, porque as pessoas ou não enxergam o morador de rua, ninguém quer ver o morador de rua, ou quando enxergam o morador de rua, morrem de medo, porque vão me assaltar, vão me roubar. Eu não estou desmerecendo aqui essa questão. Realmente, nós temos alguns moradores de ruas que vão ter esse comportamento, mas nem todos têm esse comportamento, e a maioria dos que a gente atende, por exemplo, não tem esse comportamento. Vai muito do olhar o outro também, né? Quando a gente pensa no ser invisível, os usuários em situação de rua, eles criam a sua própria família, né? Na questão da afeição, eu saí de casa, mas na minha região onde eu estou, eu tenho meu pai da rua, minha mãe da rua, meu irmão da rua, o meu parente da rua. A gente teve um caso em Criciúma recentemente de um adolescente em situação de rua, que tinha lá o seu pai da rua, a sua mãe da rua, e esses pais de rua dele, muito preocupados com a questão de que, nossa, ele é menor de idade, ele está na rua, a gente tem que resolver esse problema. Então, os próprios colegas de rua, que são os pais de rua, queriam resolver a situação do adolescente em situação de rua. A gente tem a questão também das variações climáticas, né? Vento, frio, chuva, calor e tal. E a gente tem uma dificuldade também, que é a questão de os ESF serem limitados em quantidade, não temos uma quantidade boa, relativamente boa para atender,
E a questão da área de atendimento também, que foi falado antes aqui, que eu não posso atender no bairro tal porque ele mora no bairro tal. Isso dificulta também um pouco o nosso atendimento. A falta de tempo para procurar atendimento de saúde, porque eles passam o dia trabalhando, lavando o carro, guardando o carro, e na rua para conseguir o dinheiro, né? E a vergonha de procurar também o serviço de saúde. Aí a importância do vínculo. O consultório na rua demorou aí um tempo para conseguir o vínculo, e hoje, quando eles precisam ir para a unidade de saúde, a equipe do consultório na rua acompanha. A enfermeira vai junto, com uma redutora de etanos, então sempre tem um profissional acompanhando eles nas unidades de saúde também. Vou apressar, que eu tenho só mais 5 minutos. Agora são mais 4, né? Então, quais são os problemas mais relacionados a esses usuários? Problemas nos pés, né? Vocês percebem que eles, na maioria das vezes, estão descalços, eles não têm esse cuidado com os pés, né? Micoses, machucados, bicho de pé, várias coisas podem acontecer com os pés. As infestações por pediculoses ou escabioses, que são os piolhos e as sarnas, né? Também pode acontecer bastante. Uma preocupação da gente é a tuberculose, em situação de rua, pelo compartilhamento de cachimbos de crack, as latinhas ou qualquer outra coisa que eles usem. As DST AIDS, HIV, que estão ligados também à questão do sexo sem proteção, na sua maioria das vezes. Muitas vezes, pelo efeito da droga, está sob efeito, não se liga que tem que se cuidar, né? A gravidez de risco, em situação de rua. Doenças crônicas, né? Não é porque ele está na rua que ele não é mais diabético, ele não é mais hipertenso, né? Ele ainda tem as doenças crônicas. E o uso de álcool e outras drogas. Então, a equipe e a relação em rede. A gente tem, como eu falei, um trabalho em rede bem legal, porque não funcionaria sem um trabalho em rede. O que nos dificulta? Muitas vezes é a falta de documentos por parte dos usuários, porque alguns serviços precisam da documentação para atendê-los, né? E também a insegurança de outras equipes da rede, naquela coisa de, mas eu vou ter que atender um cara em situação de rua, ele é agressivo, ele é perigoso, ele é bandido, então meio que gera uma insegurança na rede. A partir dessa insegurança que a gente verificou, aí o consultório na rua, então, vai em todas as consultas, acompanha na unidade, vai fazer o exame, até para a equipe se sentir mais tranquila. Não, tem alguém que está acompanhando, então não tem tanto risco assim. Então, os serviços que a gente costuma encaminhar mais, né? A gente encaminha para o CAPS-AD muitos usuários, o CAPS-3, os CREAS 1 e 2, né, que é o CREAS POP, que atende a população em situação de rua, a casa de passagem, a vigilância epidemiológica, né, DST, HIV, tuberculose, hepatites, e nós temos uma ONG também que nos acompanha e atende a população feminina em situação de rua, e a gente trabalha nesses 3 bairros. Então, a gente tem uma relação legal com a unidade do Centro, Renascer e Paraíso, que são os bairros que a gente escolheu para trabalhar. E, entre outros serviços que eu não listei, porque seriam muitos. Na verdade, o consultório na rua tem uma parceria legal com todos os serviços do município. Então, dentro da questão de que o consultório de rua de Criciúma ainda está ligado ao CAPS-AD, porque ainda não virou consultório na rua, nós trabalhamos em parceria, então, com o CAPS-AD. Participamos do Cuidando do Cuidador deles, que é uma atividade onde os profissionais se cuidam, até para não surtar, não pegar o cabeção e poder atender melhor os seus usuários, né? E também participação na reunião da equipe. Então, a coordenação participa de todas as reuniões de equipes do CAPS-AD, até para estar colocando à parte também a equipe do que acontece em situação de rua. É um serviço, como eu falei, novo, poucas pessoas têm o conhecimento do consultório na rua. Eu entendo o consultório na rua como um dispositivo muito bom para trabalhar também a questão álcool e drogas dentro da redução de danos, né, que é a nossa meta inicial. Na verdade, o consultório na rua me foi perguntado uma vez, ele vai eliminar o problema da droga em Criciúma? Na verdade, só vai piorar, eu acho, na questão de que vai trabalhar com uma redução de danos e não obriga o usuário a cessar o uso, né? Se for a demanda dele, ok. Se não é a demanda dele, trabalhamos a partir do que ele nos traz, dentro da redução de danos, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor do que ele está tendo agora. Da minha parte era isso, né? O pessoal está mesmo morrendo de fome, eu acho que já passou os meus 5 minutos. Muito obrigada por terem ficado até o final. Então, sintetizando um pouquinho o que a mesa nos trouxe, não basta criar serviços, temos que organizar espaços pensando os territórios, por exemplo, como um espaço físico com sentido, ou com sentido, necessidade de sermos efetivos, qualificando as nossas ações,
As dificuldades dos profissionais dos hospitais de fazer articulação com a rede, já que eles têm o Estado todo como referência. Será que a nossa atuação na atenção básica não está reforçando o modelo hospitalocêntrico? Como a ausência ou a presença do trabalho nos afeta? A questão de receber um diagnóstico de HIV em 20 minutos, né? Qual a implicação disso no sujeito e nos profissionais de saúde? E as dificuldades do trabalho em rede, dos consultórios de rua, que estão relacionados com relação à burocracia e à insegurança das equipes inicialmente. Então, gente, eu acho que eu vou abrir a discussão para 2 perguntas somente, né, e depois a gente fecha com uma previsão de 13 horas. Pode ser? Sou Joyce, eu sou psicóloga do CAPS-AD de Joinville. Quero contextualizar só uma coisa assim, a gente tem uma rede ampla de atenção de saúde mental e de atenção psicossocial na cidade. A gente tem alguns poucos psicólogos na atenção básica, ainda naquilo que a Magda coloca de um território muito ampliado para o psicólogo agir. Mas o que a mesa coloca, eu gostaria de contextualizar, é uma coisa que o Felipe começa a sua fala falando território. E a importância desse território, e a fala se segue assim, né, com Daniela, Magda, o pessoal falando território, inclusive o território na rua, que é um território também subjetivo. A importância disso a gente consegue ver na prática no CAPS-AD. E eu gostaria de pontuar uma outra questão que acho que interfere. O que a mesa pensa que é o impacto da suposta demonização da droga pela mídia no impacto da relação intersetorial? Não sei se eu consigo ser clara. A gente, no CAPS-AD, trata a droga e o álcool de uma forma supostamente mais tranquila, né? Como um reflexo que a Daniela coloca, uma questão da construção do subjetivo. Quando a gente... Eu vou puxar uma fala da Letícia, assim, quando tem que devolver esse usuário para casa, como é que a gente faz com esse território, que é importante para o sujeito, e como que nós, dentro do processo de trabalho, a gente trata essa relação midiática com a nossa necessidade urgente, né? Que o CAPS acaba sendo um grande receptador, sei lá, uma antena de resolução mágica de álcool e droga, né? Bom, é bem complexo, né? Obviamente, não pretendo chegar perto de esgotar isso. A gente precisaria de muito mais tempo para isso. Mas, assim, o que me chama a atenção é que, na medida em que temas como esse começam a ganhar a mídia, né, e ganham muito espaço na mídia, se transformam numa campanha onde não se pode pensar naquilo, né? Crack nem pensar, está dizendo, bom, então a gente não pode pensar, o objeto é tão fantasmagórico que eu não posso nem pensar nele, né? Isso ganha, obviamente, uma dimensão imaginária que me parece que contamina todo mundo, né? A gente vive pautado por esse tema. Nesse momento, nos últimos anos, a gente vive pautado por esse tema. O Paulo apontou isso antes, né? Ele dizia, de repente, não tinha dinheiro para criar leito em hospital geral ou qualquer coisa do gênero, mas, de repente, começou a aparecer milhões para o combate ao crack, né? Uma droga que nem é a pior delas, né? Nem é a de maior prevalência, né, de uso e de prejuízo. E, de repente, começou a aparecer isso. Ou seja, toda a rede de atenção psicossocial, o tempo todo, ela é pensada para o usuário com transtorno mental grave, persistente, e o usuário de crack, de álcool, crack, e outra. Também é uma droga que é mencionada nominalmente o tempo todo, né? Então, esse é o efeito, obviamente, disso que se tornou o grande demônio, que é o crack, e que está longe de ser isso, na realidade. Mas o problema é que isso passou a pautar as nossas ações, né? Ela passou a ser uma prioridade, até por um outro fator que o Paulo também apontou, é que isso é eleitoralmente lucrativo,
né? Então, o gestor, que tem pretensões eleitorais, e todos têm, não vai deixar passar esse tema batido, né? Nem que ele tenha aqui no programa eleitoral dizer que vai criar clínicas de internação, isso é o nosso caso aqui, tá? No programa eleitoral, o candidato vai dizer, não, eu vou criar clínicas para o tratamento dos drogados. Não desconhece o que seja CAPS-AD, desconhece o que seja a discussão, né, da reforma. De internação compulsória mais ainda. E o consultório na rua, né? Desconhece todas as estratégias que já foram elaboradas